tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o João Teodoro. Ele é presidente do Sistema COFES-Cresce e vai contar para a gente as novidades para este ano, inclusive dar explicações, fazer a gente entender o IVAR, que é o novo índice para os contratos de aluguel, e também falar como foi o ano passado para o setor. João Teodoro, muito obrigada mais uma vez por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Cristiane, eu realmente fico feliz, embora ainda um pouco convalido, né, por causa da minha Covid, mas acho que dá para a gente conversar sem qualquer problema. Agradeço. E te agradeço pela gentileza de me convidar e cumprimentos a todo o pessoal que está te assistindo, né, está nos assistindo. É verdade. Vamos tentar. Obrigada. Vamos tentar esclarecer. Okay. Sim, obrigada assim, por seu empenho, né, já que está se recuperando ainda aí da Covid. Mas vamos lá. O índice, o IVAR, né, que é o índice de variação de aluguéis residenciais e que ele é do IBRE, né, vinculado à Fundação Getúlio Vargas. E eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho, porque a gente sabe que o mercado, o IGPM se tornou, né, como se fosse o índice do aluguel, né? Na pandemia tivemos aquela, todo mundo, né, fomos pegos de surpresa, e aí havia até a possibilidade da substituição pelo IPCA naquele momento, mas também dividia opiniões. E agora com esse novo índice, eu queria abrir o nosso programa com o senhor explicando, né, a sua visão sobre ele. Realmente a gente foi até surpreendido, né? No próprio mercado foi surpreendido pelo aparecimento do IVAR, assim, de maneira de repente, embora, por tudo que nós procuramos saber a respeito dele, o IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, que é um Instituto Brasileiro de Estatística, né, que é ligado à Fundação Getúlio Vargas, ele já vem trabalhando essa ideia, segundo eles, desde abril do ano passado. Ou seja, eles já começaram a compor esse índice desde abril do ano passado, até porque o índice tem a característica de ser apresentado mensalmente, mas com valores acumulados que vão te dar a possibilidade, ao final de 12 meses, de fazer uma correção do valor do contrato, né? Então, neste mês de janeiro, eles apresentaram já como o índice que poderia ser utilizado pelo Brasil inteiro, se quisesse, já com base em dados pretéritos. E nós achamos até interessante. Claro que eu não estou falando aqui em nome de todo o mercado imobiliário, porque cada um tem que fazer sua própria avaliação, né? As próprias imobiliárias que trabalham no mercado de locação têm de fazer suas próprias avaliações e ver se vale a pena ou não vale a pena. Mas, na nossa concepção, o índice ele é bem interessante porque, ao contrário do IGPM, por exemplo, vamos falar um pouquinho do IGPM para voltar depois ao IVAR, ok? O IGPM é um índice muito peculiar, porque ele se baseia 60% da sua composição em produtos no atacado e produtos justamente mais exportáveis, né? E, obviamente, hoje nós temos um problema muito sério com a variação cambial, que foi lá para as calendas. Hoje nós estamos um dólar quase a R$6. Isso influencia muito no preço desses produtos. E isso compõe 60% do nosso IGPM. Então, ele provocou uma distorção muito forte na valoração do índice do IGPM, que considera somente 30% de produtos do varejo e outros 10% relativamente à indústria da construção civil, que também está com problemas atualmente por causa dos insumos para a construção civil, que também tiveram alguns produtos, elevações aí de 150% até 200%, nesse período que nós estamos saindo aí da pandemia. Então, isso distorceu. Aí as pessoas me perguntam, mas por que o IGPM tem que ser para o aluguel? Não tem. Na verdade, a Lei 8.245, se não me falha, no artigo 80, ela deixa bem claro que a escolha do índice é livre, né? Ou seja, quando você faz o contrato, você escolhe qual é o índice que você quer colocar. Inclusive, você pode até dizer, não, eu não quero nenhuma correção, eu vou discutir isso a cada ano com o meu inquilino ou com o meu locatário, enfim,
é uma possibilidade também. Eu nunca vi nenhum caso desse, mas é uma possibilidade. No Brasil, eles estão... Desculpa cortar o senhor, mas há essa possibilidade também no contrato. Com certeza, com certeza. As partes é que decidem. Bom, vou deixar para corrigir no vencido ano, nós sentamos e discutimos. Pode ser feito assim também. Agora, óbvio, as duas partes têm que estar de acordo com isso, né? Mas o mercado imobiliário, como o IGPM sempre não, mas em boa parte do tempo, ele vem sendo menor do que o IPCA, que é o inflacionário propriamente dito, então ele obteve a preferência de todo, se institucionalizou. Hoje, todo o mercado imobiliário, praticamente, adota o IGPM como um índice básico para a correção dos aluguéis. Só que com essa distorção... Tanto que ele até ganhou esse nome do índice, desculpa, cortei o seu mais nome, do índice do aluguel, né? Quando há um índice do aluguel. Ficou com essa tarja, vamos dizer. Esse estigma, né? Mas, na verdade, não é. É um índice mais voltado para produtos no atacado, para exportação, essas coisas assim. Não tem nada a ver com o mercado de locação propriamente dito. Mas, infelizmente, está disseminado no mercado de locação. E aí causou essa convulsão social toda aí com relação a aplica-se o IGPM ou vamos vamos aprovar uma outra lei que obrigue o IPCA. Só que o problema desse obrigo o IPCA pode também ser um tiro no pé, porque o que pode acontecer? Por exemplo, esse ano, se você for verificar os números, você vai ver que o IGPM subiu no ano passado 17,76%. E o IPCA subiu 10,05%, se a memória não me falha. Ou seja, não está assim tão distante, né? Daqui a pouco dá uma virada e o IPCA passa a ser de novo maior do que o IGPM, entende? Então, é muito complicado você criar uma lei, por isso que nós fomos contra. Eu até escrevi um artigo sobre isso, dizendo que nós somos contra o estabelecimento de uma lei que obrigue os contratos a terem base no IPCA. Né? Eu acho que os contratos têm que continuar livres, cada um decidir qual é o índice que vai ser aplicado. E aí vem agora a Fundação Getúlio Vargas, né, por meio do IBRE, e diz, olha, nós compusemos um índice e vai ser feito assim, assim, assim. E eu gostei da forma com que o índice vai ser feito. Eu não sei se você prestou atenção nisso, mas ele não se baseia em nenhum outro preço de produto ou de serviço ou de mercado ou qualquer outro índice. Ele se baseia exclusivamente na questão locatícia, no foco, né? Que é a questão locatícia. Então, como ele faz? Por exemplo, nós temos hoje, pega uma capital como Curitiba, eu estimo que nós devemos ter mensalmente aí 7, 8 mil contratos novos de locação, né? Então, esses contratos novos de locação, eles são negociados na hora de você assinar, proprietário e inquilino, né? Sim. E vão dizer, olha, o valor desse imóvel aqui é R$10 mil o aluguel, ou R$2 mil, ou R$3 mil. Aí você pega os metros quadrados desse imóvel e calcula qual é o preço do metro quadrado que tá acontecendo ali. E também pode separar por tipo de imóvel. Você pode pegar um imóvel mais antigo, mais novo, enfim, características do imóvel. Tem vários fatores que podem influenciar no preço, né? Mas você tem como ter um preço que foi estabelecido médio por metro quadrado naquela região, entendeu? Naquele determinado espaço, você tem um preço médio por metro quadrado. Aí, no mês seguinte, você faz a mesma coisa, com 7, 8 mil contratos. Então, você vai ter um novo preço, né, de metro quadrado. E você vai ver, bom, subiu ou diminuiu, ou permaneceu igual, né? Os valores que forem contratados é que vão te dizer se subiu ou se não subiu. Mas não tem nada a ver com o resto da economia. O que vale dizer, quando você faz um processo dessa natureza, o que vale é o meu potencial de pagamento como locatário e o seu potencial, hipoteticamente, como proprietário de receber aquele valor que eu estou propondo. Se você concordar, é porque é suficiente para você, né? Sim, e se você me propõe um valor que eu não possa aceitar, eu, lamentavelmente, não vou firmar o contrato. Então, nada mais real do que isso. Isso é negociação, entendeu? Certo. Então, por isso que o IVAR, na minha concepção, ele é um bom índice. Eu vou falar daqui a pouco, na continuidade, por que ele tem problemas, tá? Então, aí era isso que eu ia perguntar para o senhor. Porque ele, assim, está dividindo um pouco as opiniões. E aí a gente quer, né? O senhor está sendo o primeiro que a gente está trazendo para tratar também desse assunto. A gente quer escutar, né, outras opiniões também, porque, assim,
Como é que fica essa relação inquilino e proprietário? Porque, como o senhor disse, ele vai retratar realmente o segmento de aluguel e que tem que ser uma coisa boa para os dois lados, tanto para o proprietário que investiu no imóvel para colocar para alugar. Muitos, a gente sabe que tem muita gente que tem isso como uma aposentadoria, que sofreu muito lá no início da pandemia, mas graças a Deus todo mundo foi sensível para um lado e outro, e aqueles poucos que não foram tiveram que recorrer à justiça. E para o inquilino também. Então, como o senhor disse, é uma negociação, mas parece que ele não ouviu, parece que são algumas capitais, não é isso? E talvez isso não represente a realidade naqueles locais que não tiveram essa análise. É isso ou não? Na verdade, esse é o ponto negativo. Esse é o ponto negativo do índice, porque ele inicialmente, pelo menos por enquanto, eu acredito que isso vai mudar com o tempo, mas por enquanto ele congrega só São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, se a memória não me falha. Sim. São 4 capitais. E enquanto que o IPCA, por exemplo, ele agrega nas suas consultas, as capitais no Brasil inteiro, entendeu? Então há uma diversificação. E a gente tem que entender isso também, né? O próprio IBRE certamente sabe disso, porque eles trabalham com outros índices também, sim, que os preços, por exemplo, são diferentes dos preços locatícios de São Paulo ou né? Aqui no Sul, por exemplo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tendem a ser um pouco maiores do que em outras regiões menos favorecidas do ponto de vista econômico. Então, isso distorce efetivamente. Então, se você pega um preço só de 4 capitais, né, baseia-se em contrato só de 4 capitais, e são capitais muito grandes, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, são das principais capitais que nós temos no Brasil. Então, obviamente, você está relegando ao desprezo regiões importantíssimas do ponto de vista de avaliação do valor. Então, é preciso que, no futuro, quer continuar o cálculo desse índice e quer que ele se sedimente como um índice utilizável pelo mercado, ela tem que estender. E o ideal mesmo seria que ele fosse feito regionalmente. Ou seja, você pegar, por exemplo, a região Nordeste, a região Norte, a região Centro-Oeste, a região Sul, ou seja, cada região você ter o seu próprio índice e depois ter no geral, obviamente, né, em função dos regionalizados, você compõe o geral, mas ter os próprios índices regionalizados, porque as realidades são diferentes e, obviamente, os preços são diferentes também em função dessas realidades. Tá? E uma outra pergunta, por exemplo, para os contratos comerciais, é possível também aplicar esse índice ou não? Veja, é uma questão de opção também do inquilino e do proprietário, porque o primeiro estudo que foi feito, o lançamento do índice, ele foi feito com contratos de aluguéis residenciais, né? Tá. E, então, é preciso dar uma estudada nisso. Mas, geralmente, né, quando se trata de índice de correção de valores, há uma certa similaridade, não tem tanta discrepância entre comércio e residência. O grande problema é que a economia é variável. Quando a economia está enfraquecida, o valor dos aluguéis comerciais despencam. Quando ela está superaquecida, os valores se elevam, entendeu? Entendi. Então, há uma distorção temporal aí bastante interessante a ser considerada no caso dos imóveis comerciais. Talvez fosse interessante que houvesse 2 índices, um para imóvel comercial e outro para imóvel residencial. Agora, uma consideração interessante que as pessoas às vezes esquecem de fazer é quando você usa o IPCA, por exemplo, que é o índice inflacionário. Sim. Ele é um índice muito poderoso, porque o IPCA hoje leva em conta o preço no varejo de mais de 400 itens de produtos, entendeu? Isso, obviamente, cria uma força para o índice, né? De modo que ele seja o mais uniformizado possível em termos de composição de preços. Mas, mesmo assim, não se pode dizer que o IPCA reflete a realidade do mercado imobiliário. Entendi. Né? Não quer dizer isso. Porque, às vezes, por exemplo, você tem um produto que sobe mais do que o outro. Vamos pegar para ilustrar a nossa conversa, o que está acontecendo hoje com a gasolina. Quem esperava que, de repente, a gasolina ia sair de R$3 para R$7 o preço médio do litro, né? E assim, num curto espaço de tempo, entendeu? E, no entanto, são preços que são considerados para a composição
do IPCA também. Exatamente. Então, a gente não pode dizer, não, o IPCA é melhor do que o IVAR, né? Porque eu acho que o IVAR, no fundo, vai acabar sendo melhor porque ele é específico, ele é dentro do foco locação, entendeu? Mas é uma opinião minha. Eu acho que, obviamente, vai depender aí de cada administrador de imóveis, de cada inquilino, discutir isso na hora que for fazer a sua composição de aluguel. A grande verdade é que o índice é totalmente livre, você só tem impedimento legal para utilizar variação cambial e vinculação ao salário mínimo. De resto, não há nenhuma proibição. Tá. E aí, já que a gente está falando desse assunto, por exemplo, ele também só vale para os contratos novos, não é isso? Claro, se você vai... contratos novos ou contratos antigos que você renegocie. Né? Tá. Você pode renegociar um contrato antigo e dizer, não, daqui para frente o nosso índice vai ser o IVAR, ou vai ser o IPCA, ou vai ser, sei lá, qualquer outro índice. Tá. Então, seguindo o que você acabou de falar, que não pode estar atrelado ao salário mínimo nem ao índice que sou. Exatamente. Mas agora, os contratos novos também, é bom deixar bem claro que o proprietário pode dizer, não, eu não quero esse índice. Aí o imóvel dele não vai ser alugado para aquela pessoa, para ninguém que não queira, para ninguém que queira o índice, né? Sim. Obviamente. Tá? Entendi. Há esse tipo de característica no mercado. Por isso, é bom as imobiliárias, porque as imobiliárias têm uma capacidade negocial bastante interessante na hora de fazer uma locação, entendeu? Porque o nosso trabalho é mediar interesses, né? É verdade. Uma parte de outra, seja para venda, seja para locação, para qualquer tipo de negócio imobiliário. Então, quando você confia o teu imóvel para ser locado por uma imobiliária, você acredita que essa imobiliária, e pode ter certeza nisso, ela está preparada para defender os teus interesses como proprietário e, na medida do possível, defender também os direitos do locatário, né, na hora de fazer o contrato, entendeu? Tá. E pegando carona nisso, antes da gente entrar, a gente já vai fazer um pequeno intervalo. É o momento de continuar investindo em imóvel e colocar o imóvel para alugar? Na opinião do Olha, eu sempre defendi essa tese, Cristiane, pelo seguinte... pense comigo, a não ser que você compre um imóvel dentro de uma favela, ok? Tá. Mas se você comprar um imóvel bem localizado, não tenha dúvida, se você pagar por ele 100 mil reais hoje, daqui a um ano ele vai estar valendo 110, 115, 120, com toda certeza. Ele não vai cair de preço, entende? Porque existe uma coisa de valorização do local que a gente tem que considerar na hora que você faz uma aquisição imobiliária. Então, você tem imediatamente essa valorização que é própria do investimento imobiliário. E aí você aluga esse bem imóvel. Hoje, por exemplo, apesar de que a realidade no mercado financeiro mudou bastante, mas mesmo assim, ainda é vantagem. Você ganha mais hoje locando bem um imóvel bem localizado do que aplicando o seu dinheiro em qualquer investimento financeiro, entendeu? Então, eu acho que ainda é muita vantagem comprar para locação. Tá. E aí, existe um percentual, assim, tantos por cento do imóvel que você está investindo que tem que ser a alocação? Existe essa relação? Essa relação, ela existiu no passado, né? Nós, inclusive, há cerca de 20, 25 anos atrás, a gente tinha uma base que o valor locatício era 1% do valor venal, entendeu? Oh, que espetáculo! Veja que maravilha, né? Só que isso foi diminuindo. Por que foi diminuindo? Porque o volume de financiamentos habitacionais aumentou. Sim. E aí, consequentemente, o número de pessoas interessadas em locar diminuiu. Então, você continuou com a mesma oferta, mas diminuiu a procura. Diminuindo a procura, o que acontece? Os preços caem. Sim. Então, hoje nós temos uma média de remuneração locatícia que é em torno de entre 4,5% e 0,45% e 0,5%, entendeu? Vamos pegar aí para uma orientação mais geral, 0,5% é a média. Tá? Às vezes você consegue 0,6%, 0,7%, mas tem outros lugares que você só consegue 0,35% ou 0,40%. Mas já fica nessa faixa. Não, já para dar uma orientação. Eu vou chamar um pequeno intervalo, a gente volta já para se dar um panorama como foi o ano passado, o mercado, como estão os corretores de imóveis, assim,
A expectativa também para esse ano, né? Um ano que continua, segundo, né, vocês que são termômetros, estão dizendo que vai ser um ano também ainda melhor para o mercado mesmo, vão ter eleição também, mas tá todo mundo super com pensamento positivo e, né, pegando carona no resultado do ano passado, que foi muito bom. Já voltamos já. Até já. Ok.